18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques do programa desta quinta-feira. Gás de cozinha cai de preço pela segunda vez no mês. 2 parlamentares corajosos, senador e deputado federal, pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Depois de ração para animais, agora aparece macarrão contaminado com substância mortífera. Russos fogem do país após convocação de reservistas para a guerra com a Ucrânia. A ONU declara que guerra nuclear é uma ideia totalmente inaceitável. Presidente Jair Bolsonaro vem sábado agora a Campina Grande. O Cidade em Revista já está no seu rádio, seu celular, tablet, computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. E vai destacar também a política estadual, a política nacional e o cotidiano. 6h06 agora. O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. #Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações sinceras a todos, um abraço meus amigos, um abraço minhas amigas, o Cidade em Revista está no ar e vamos conversar a partir de agora, fazendo uma abordagem sobre as principais notícias do dia, os fatos mais importantes verificados nas últimas horas, para que juntos possamos fazer reflexões sobre o Brasil e o mundo. Na noite de ontem, eu recebi um vídeo, uma gravação enviada por uma pessoa amiga
feita pelo filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é deputado federal, o Eduardo. O Flávio é senador, o Carlos é vereador, o Eduardo é deputado federal, é esse mesmo. Ele é agente da Polícia Federal e está licenciado cumprindo o mandato de deputado. E nesse vídeo, ele fazia uma convocação para uma motociata em Campina Grande. Não dizia o dia, salvo engano, não dizia o dia, porque é muita coisa que eu recebo. Eis que agora à tarde eu recebo de um amigo que trabalha em Brasília a informação de que Bolsonaro antecipou a sua vinda à Paraíba e estará aqui no próximo sábado, depois de amanhã. Pela informação que recebi, a chegada do presidente a Campina Grande será às 11 horas da manhã. Claro que isso pode sofrer alterações, porque a notícia primeira dava conta de que ele viria para João Pessoa e depois para Campina Grande, segunda-feira. Segunda, que é dia 26. De manhã seria em João Pessoa, à tarde aqui em Campina. Agora a história mudou e, pelo que eu recebi de Brasília, a visita se resumirá a Campina Grande. O presidente deverá chegar aqui por volta de 10h40, 11 horas, e tem uma motociata organizada para a Avenida Floriano Peixoto, talvez iniciando-se ali pela Alça Sudoeste e seguindo em direção ao centro. Não sei ainda onde será a concentração das pessoas, esses detalhes todos ainda não chegaram. Mas a verdade é que já circula nas redes sociais um outro vídeo gravado pelo mesmo filho do presidente da República fazendo essa convocação. Eu tenho até esse vídeo que me foi enviado também. Deixa eu ver se dá para a gente ouvir aqui, é curtinho. O deputado Eduardo Bolsonaro falando sobre essa visita do pai dele à Paraíba. Fala pessoal, eu me equivoquei gravando um vídeo. A verdadeira carreata do Bolsonaro é dia 24 de setembro, em Campina Grande. Concentração às 11 horas da manhã na Avenida Floriano Peixoto, 267, tá? Lá no Centenário, próximo ao supermercado O Filézão e da antiga panificadora São Cristóvão. E não se esqueça não, pessoal, na Paraíba, Bolsonaro apoia para senador Bruno Roberto e para governador Milvan. Combinado? Vamos mostrar aí que a Paraíba não é território da esquerda e nem desse pessoal da petralhada aí não. Um abraço, fiquem com Deus. Foi esse vídeo divulgado agora à tarde que eu recebi há poucos instantes de um companheiro que trabalha na capital federal. Será, portanto, a terceira vez que o presidente vem à Paraíba, agora nesse período eleitoral. A primeira foi em maio, esteve na capital, depois veio a Campina Grande, maior São João do mundo, participou de motociata e agora vem sábado, depois de amanhã, outra vez para a Rainha da Borborema. A visita presidencial é sempre algo importante, independente de quem seja o presidente homem ou a presidente mulher. Claro que agora, sobretudo num sábado, é campanha pura e simples, que ele está fazendo e que todos os demais candidatos também têm o direito de fazer. Já recebo aqui uma manifestação do Dr. Wilson Siqueira, dizendo que quem vai receber o presidente Bolsonaro no aeroporto é Araújo Neto, mas vai ser na hora do programa de Araújo. Não, o programa de Araújo termina às 10 horas, dá para correr de São José da Mata aqui para o aeroporto, para esperar o presidente da República. Mas eu recebo aqui também a informação do meu amigo João Luiz, que é bombeiro militar, dizendo que está de serviço no aeroporto, juntamente com os sargentos Luciano e João Rodrigues, o pessoal em QAP no aeroporto João Suassuna, que daqui até o sábado deve ter a sua segurança reforçada por conta da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro. São 18 horas e 16 minutos na Paraíba, 6h16 agora. Pessoal, é sempre curioso, e no instante em que saiu essa fala do
filho do presidente, aí já tem gente dizendo, e o cara conhece Campina Grande toda, falou no centenário, falou da panificadora e tal. Meu amigo, tem assessoria para isso. Um dos assessores particulares do presidente da República é aqui de Campina Grande, o Técio. Conhece Campina igualzinho a mim e a você. Então, e quando isso é traçado lá em Brasília, é claro, vai para onde? Campina Grande, chama Técio aí. Técio, onde é melhor a gente fazer isso aqui, estabelece tudo lá. Informação é essencial nessas situações. E pode esperar que daqui para mais tarde, do destacamento precursor, chega a Campina Grande e começa a trabalhar. É sempre assim. Olha, vocês sabem que eu fui militar e eu sou um curioso de observar essas operações, essa logística que há quando acontece uma viagem presidencial, e procuro me atualizar nesse campo. Eu fui dar uma pesquisada na logística que foi montada, vejam só, para o deslocamento do presidente americano Joe Biden dos Estados Unidos para a Inglaterra, onde foi participar dos funerais da rainha. Olha, é coisa que se eu contar aqui, poucos de vocês vão acreditar. O trabalho que a equipe tem para montar em 2 dias, em 3 dias, uma operação para um acontecimento que vai se verificar do outro lado do mundo, do outro lado do oceano, como eu digo aqui. E aí você desloca aviões militares, cargueiros, levando helicóptero, levando limusines, levando alimentos, levando ambulância, caminhões de apoio, tudo aquilo sai dos Estados Unidos. E não tem essa história lá do rei que assumiu ou que ia assumir, nem de primeiro-ministro britânico. Não, aqui a gente quer que ninguém venha em avião particular, tem que vir em avião de carreira, depois a gente bota todo mundo num ônibus. Olha só, todos os presidentes e ministros de Estado, primeiro-ministro, chefe de governo, no ônibus para levar. Ninguém aceita isso. Nenhum. E cada um tem o seu aparato de segurança, e vocês sabem que a maior segurança de uma autoridade no mundo é a segurança dispensada, destinada ao presidente americano, independente de quem seja ele. Era assim com Trump, foi assim com Bill Clinton, é hoje com Joe Biden, para trás aconteceu com Ronald Reagan, com todos os outros. Mesma coisa aqui no Brasil. Nós temos as nossas peculiaridades, as nossas particularidades. Existe o Gabinete de Segurança Institucional para isso. Toda uma operação é montada nesse período, principalmente com urgência, mas observando-se todos os detalhes que nem sempre aparecem aos olhos da população. É assim que a banda toca. Fazer também aqui o lembrete de que meu amigo Wilson Siqueira é fã de Arthur Lira, neto em Remígio é o José Freire Dias Neto, mandou para cá um cartão postal de primeiríssima qualidade. Emanuel Erivan, Tony da Eletrônica, Valdec Nóbrega, meu amigo Dão Camelo, está em Guaba Grande, no Rio de Janeiro. Dinato Freire, advogado amigo, Manuel Braz do Santa Rosa, professora Geovita Maranhão, já está se enrolando na bandeira para ir também para o aeroporto. Ainda temos aqui a comunicação do amigo Teixeira, lá em Remígio. Gavião Piloto, Marcelo, boa noite. Pedro, aqui no bairro do Catolé, saudações. A Luiz, 10 anos, também vai. Paulo, eu estive hoje com Arthur Bolinha, conversei com ele, realmente o presidente vem no sábado, está confirmando aqui o Aloysio, 10 anos. Silvio Alencar, nas Malvinas, por que os políticos dão tanto dinheiro ao hospital da FAP? Tem que perguntar para eles, né, Silvio? Tem que perguntar para eles. Alguns têm políticos que eles fazem essas doações todos os anos, porque são procurados pelas instituições, entenderam? Por exemplo, um reitor de uma universidade, ele, na época que os parlamentares vão destinar suas emendas, aí o reitor de uma universidade estadual ou federal, ele corre para Brasília, senta a praça lá, como dizia minha avó. Aí vai visitando o gabinete de cada deputado do seu estado e de cada senador.
e pedindo para cada um, olha, bota uma emendazinha para a universidade e tal. É assim que acontece. E esses dirigentes de hospitais filantrópicos fazem a mesma coisa, de algumas escolas também. Aqui, quando nós tínhamos o Colégio Redentorista, os diretores faziam a mesma coisa, corriam atrás de prefeito, de governador, de deputado. Agora, se tem racha ou não, é o que pergunta aqui o ouvinte, aí eu não sei. Não dá para dizer. Olha, no Brasil, você tem que desconfiar de tudo. Porque existem as pessoas corretas, direitas, honestas, trabalhadoras, e tem a turma da banda voou, né, que só quer levar vantagem. Então, se tem rachide ou não, eu não sei. Agora, aqui tem muita gente que fica bondosa nesse tempo, né? Ah, eu sou bom, eu faço doação, isso, aquilo. Aí é uma outra história. Meu amigo João Alcântara, na escuta nas Malvinas, boa noite, muito obrigado. Assis no Santa Bárbara também está acompanhando o programa, boa noite, um forte abraço. Ele hoje de manhã perguntou: quem afinal das contas governa esse nosso país, hein? Boa pergunta. Alexandre Gomes está no Amapá. Mulher gasta parte de 500 mil reais acreditando que o dinheiro era do ex-marido e é investigada por apropriação indébita, foi lá no Amapá. É uma confusão localizada que ele manda para cá. Márcia Rodrigues está no Rio de Janeiro, também acompanhando o nosso programa. E aos que estão aqui pelo Facebook, né, Araújo Neto? Jânio Raposo, Sueli Policarpo, Fefé Cavalcante. O Araújo Neto diz: não vou apresentar o programa, eu vou amanhecer o dia no aeroporto para receber o meu primo Bolson. Tá certo, comunica lá para o Jânio Raposo lhe substituir. Flávio Meira Lima também está na escuta, o meu agradecimento, sem esquecer dos amigos que estão aqui pelo Radiosnet, muitas cidades nessa Paraíba e nesse Brasil afora. Eu vejo aqui Livramento, Vitória da Conquista, Bahia, Crateús no Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, Recife, Pernambuco, Fortaleza, várias pessoas, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Saudações a todos vocês e aos meus conterrâneos paraibanos que me prestigiam nesse horário. Muito obrigado a todos e que tenham uma boa noite. São 6h24. Muita gente advoga a tese de que nós deveríamos ter eleição todo ano no Brasil. As eleições aqui ocorrem de 2 em 2 anos, mas tem gente que quer que tenha todo ano. Por quê? Porque em ano eleitoral acontecem certos milagres. Milagre da multiplicação dos pães, milagre da redução de preço. Toda a vida foi assim e vai continuar sendo assim. Ponham isso nas cabeças de vocês. Então hoje a Petrobras anunciou uma nova queda no preço do gás de cozinha. Ah, mas é porque tem eleição. E daí? Você está achando ruim o preço do gás cair? Eu estaria achando ruim se aumentasse. Caindo, eu não quero nem saber quem é presidente, quem é prefeito, quem é governador. Eu quero comprar mais barato. É uma queda pequena, 6%, mas qualquer ajuda cai bem. O valor, à luz de 10 anos, passará de R$ 4,02 para R$ 3,78 o quilo. E quando a gente fala em quilo, é porque o botijão tem 13 quilos. A gente nunca se preocupa com isso. Quanto é o botijão? O botijão, R$100 paga, mas só que ali tem 13 quilos. É o peso líquido. É o peso do gás que está acondicionado lá dentro do botijão. Então vai diminuir o quê? No preço de um botijão, R$5 talvez, mas ajuda, né? O ruim é quando sobe. O novo valor já entrará em vigor amanhã, a partir desta sexta-feira. Cai primeiro na distribuidora e depois cai no ponto de venda, onde você compra, onde eu compro. No início do mês, o preço foi reduzido em 7%, não é? Agora cai mais um pouquinho. Aguardemos os acontecimentos. O ruim é quando sobe. Baixando, eu sempre estou achando bom.
me pergunta se eu tenho informações de que o ex-presidente Lula ainda vem à Paraíba nesse período, essa reta final da campanha. Não. Lula resolveu concentrar agora todos os seus esforços em busca de mais votos na região sudeste, composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas ele está centrando fogo mais em São Paulo e em Minas Gerais. E outra coisa que eu tenho que dizer a vocês, naturalmente todo mundo percebeu, mas eu quero reforçar aqui, porque eu acompanho o noticiário 24 horas por dia. Lula está com um problema sério de garganta, de voz. Então, quanto menos falar, melhor. Quando ele começa a se esforçar e aumenta o tom da voz, ninguém entende praticamente nada. E há toda uma preocupação dos seus assessores, da coordenação de campanha, do pessoal do guia eleitoral, com essa situação que ele está vivendo. Ninguém adoece porque quer. E a gente nota que quanto mais ele vai falando, mais a voz vai desaparecendo. Está centrando fogo por lá, porque o desejo de consumo de Lula e de todos os petistas nesse instante é de que ele ganhe a eleição em primeiro turno. É muito difícil, mas quem decide é você, é o eleitor. Então, eles centraram fogo na região sudeste pelo volume de votos que tem ali. Todo mundo sabe que no Nordeste Lula ganha. Campina Grande é um reduto bolsonarista, isso ficou demonstrado na última eleição, mas é uma exceção. No Nordeste é 60 a 20 e pouco, 60 a 30, 50 e pouco a 30 e pouco, é assim. Todo mundo sabe que Lula aqui tem uma popularidade muito grande, sobretudo na faixa mais pobre da população. Então não há qualquer tipo de previsão de vinda do ex-presidente Lula ao Nordeste até a data do primeiro turno da eleição. São 6h28 agora. Alerta hoje às pessoas que me acompanham lá na televisão em relação, minha gente, à eleição de deputado estadual, de deputado federal e de senador. A empolgação maior do eleitorado é com a eleição presidencial, é com os candidatos à presidência da República, mas lembrem-se do papel importante que têm os parlamentares no âmbito estadual e no âmbito federal. É por esse povo que passa tudo o que chega até nós. Criação de novas leis, modificação de leis antigas, aprovação de projetos do Executivo, tudo passa pelo Poder Legislativo, que é muito ruim no Brasil, a gente precisa dizer isso. Tire-se as exceções que tem, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, e derreta-se o resto, como dizia Humberto de Campos, que você não encontra um parlamentar. Humberto dizia isso em relação aos árbitros de futebol aqui da Paraíba. Humberto dizia, se derreter tudo e não dá um juiz. Era assim que ele se expressava. Popularmente, árbitro de futebol ficou conhecido como juiz, mas ele não julga nada. E o correto é você dizer árbitro. Ele apenas está arbitrando e não julgando ninguém. Mas isso é uma outra discussão. Então é importante que a gente pense antes de votar. Eu vou votar em quem para deputado estadual? Homem ou mulher? Esse que está lá na Assembleia merece meu voto? Ou eu vou tentar dar uma renovada, dar uma oportunidade a alguém que nunca foi? Ou não, esse aqui está trabalhando direitinho, eu vou votar nele. Eu digo a vocês sem medo de errar, pelo que eu acompanho. Dos 36 deputados estaduais que nós temos, você escolhe assim uns 10 que realmente trabalham, que realmente têm capacidade, que realmente têm competência para exercer a função precípua de um deputado estadual, de um parlamentar, de um legislador. Os outros foram eleitos naquela base do oba-oba e não têm o devido preparo. Mas estão ali porque o povo mandou. Eles não têm culpa. Se candidataram, o pessoal votou, vai para lá.
Agora eu quero saber desenvolver o trabalho de um deputado. Tem deputado que não sabe o papel de um deputado. Do jeito que tem vereador que não sabe o papel de um vereador. Então pense nisso antes de votar. Esses dias aí, 10 dias ainda, para você amadurecer a ideia, conversar com alguém que conhece eles, que pode lhe dar uma dica, uma orientação, para evitar votar em branco ou anular o seu voto. O pior que se pode fazer é isso, porque aí você fica sem poder, moralmente, sem poder reclamar. Enquanto que se você votou em alguém, você tem o direito de cobrar. Em relação à Câmara dos Deputados é a mesma coisa. Dos 12 que nós temos aí, escapam uns 4 ou 5 para ser muito generoso. Os outros não fazem absolutamente nada, não fizeram nada. Só vão enriquecer e gozar das benesses do poder. Então deu uma mudada, deu uma renovada. E aquele que você sabe que trabalha, quer votar nele de novo para mantê-lo lá na Câmara dos Deputados, faça isso. E senador nós temos uma vaga só, porque o Senado é assim, numa eleição renova 2/3, na outra eleição renova 1/3. Então nós temos numa eleição 54, na outra 27. Dessa vez agora são só 27, um de cada unidade federativa. Dona Nilda, que é senadora atualmente, não é candidata à reeleição, então você não pode nem renovar o mandato de quem está até agora lá, porque ela não quis se candidatar. Você vai escolher um dos que estão aí postulando a vaga. Os que se destacam nas pesquisas, vocês já viram: Ricardo Coutinho, Efraim Filho, Bruno Roberto e a deputada Poliana Dutra. Esses 4 estão melhor posicionados. E depois vem numa 5ª posição aí o pastor Sérgio Queiroz. Então escolha um desses aí. Dê um voto de confiança a alguém que quer chegar lá na cadeira de senador. Nenhum desses aí foi senador até agora. Mas você, por exemplo, conhece o Efraim Filho, 4 mandatos de deputado federal. Você conhece Ricardo Coutinho, que foi vereador na capital, deputado estadual, prefeito eleito e reeleito, governador eleito e reeleito. Você sabe como é que ele trabalha, você sabe como é que Efraim trabalha. Então, quer votar num desses 2, vote, escolha, ou então numa outra pessoa que nunca teve mandato no plano federal. Poliana é deputada estadual, foi prefeita de Pombal, mas Bruno Roberto e o pastor Sérgio Queiroz não tiveram mandatos ainda. Escolha alguém. Tem deputado federal parasita? Pergunta aqui, ouvinte. Tem. Infelizmente tem. E não tem só aqui não, tem em tudo que é estado. Parasita total, sanguessuga, que só cisca para dentro feito penosa, feito galinha. Mas isso depende de você. Escolha. Eu não estou aqui para indicar ninguém, e nem poderia fazê-lo num pronunciamento público como esse que eu estou fazendo. Contrariaria a legislação, meu amigo Batista Paiva. Meu amigo Dr. Pedro Paulo, dentista, está no Jardim Tavares, me ouvindo agora. Walter Carneiro também posiciona-se, está acompanhando o programa nesse instante. O meu muito obrigado pela audiência. Arthur Vieira, boa noite. Paulo, por que os candidatos dificilmente querem participar dos debates promovidos pelas emissoras? Olha, tem 2 explicações para isso. Uma delas é porque existem debates e debates. Tem debate que não compensa ir, porque quem promove não sabe fazer um debate. Aí o cara vai perder tempo. Tem debate, eu não vou citar ninguém de Campina aqui, mas vou citar João Pessoa. Tem debate que é promovido em João Pessoa, que quando o candidato chega lá, quando os candidatos chegam, quem vai aparecer no debate é o mediador, é o apresentador, fazendo caras e bocas, gestos para lá e para cá, estrela. Aí o cara diz, eu vou para um negócio desse fazer o quê? É melhor estar visitando o povo, rodando em 5, 6 cidades naquele momento. E tem debate, Arthur Vieira, em que o candidato acha melhor não ir, porque ele está na frente nas pesquisas, e se ele for, vai ser atacado pelos outros, na base de todos contra um. Olha o exemplo aí de João Azevedo. João Azevedo, até agora, o atual governador paraibano, em todas as pesquisas ele apareceu na frente. Porque os próprios candidatos concorrentes dele dizem o quê? Eu quero ir para o segundo turno, não é assim?
Todo mundo já entendeu que vai ter segundo turno. A briga é para ver quem vai com João. Então, João indo para um debate, e ele vai se quiser, eu estou dizendo aqui, ele só vai ser atacado por todos os outros. Aí ele pode achar melhor não ir. Eu estou em primeiro lugar mesmo, vou para lá fazer o quê? Mesmo indo, chega no debate é a mesma coisa, vai no outro é a mesma coisa. Aí cansa, né? O cara diz, eu não vou mais para esse negócio não. Então tem essas duas situações. Meu amigo Walter Carneiro, Paulo, estou aqui presente, já botei aqui a sua presença. Quando aumenta 20 ou 30 centavos, fazem um fuzuê danado, né? É verdade, é assim, meu amigo, ano de eleição, as paixões aflorando. Meu amigo Marcos Farias, em Esperança, saudações. Eu vou combinar, quando passar essa eleição, um sábado de manhã, eu vou embarcar na minha viatura o doutor Gildo Lima do Nascimento e o doutor Wilson Siqueira, os dois. Se a Manuel Erivan estiver disposto, a gente coloca também lá no banco de trás, com cinto de segurança bem amarradinho lá. E nós vamos a Esperança. Aí eu vou comunicar ao Marcos Farias, a gente se encontra no Bar da Fava, lá em Esperança, para bater um papo assim de uma hora e meia, 2 horas. E todos eles já me disseram que querem comprar o pão Recife aí de Petrônio Belarmino, das panificadoras Imperial. Depois a gente retorna para Campina Grande por volta de meio-dia e pouquinho. Então quando passei esse fuzuê, que aí a gente, Marcos Farias, bate um papo mais tranquilo, mais legal, e vai tocando o barco. Walter Carneiro faz aqui uma lembrança relacionada à família Moraes de Efraim. Olha, Efraim foi senador, Efraim pai, né? Foi uma figura muito prestigiada lá no Congresso Nacional, em Brasília. Hoje o Efraim filho é deputado federal, sucessor, né, do pai na vida política, e é candidato a senador. E muita gente nem sabe, tem um outro filho de Efraim velho, irmão de Efraim filho, George Moraes, que é candidato a deputado estadual. Está no guia também, já vi várias vezes. Então as famílias são assim, né? Alguns seguem o caminho do pai ou dos pais e vão exercer a mesma atividade. Então tem um que é candidato a senador e tem outro que é candidato a deputado estadual. Depende de você que é o eleitor. 6h39. Quem recebeu as notícias que eu envio logo cedo para todo mundo aí, leu que tem um senador do Rio Grande do Sul, corajoso, pediu o impeachment do presidente do ministro Alexandre de Moraes, Lazier Martins. Ele é um senador do partido Podemos, do estado do Rio Grande do Sul. E agora apareceu também um deputado federal muitíssimo corajoso, chamado José Medeiros. Zé Medeiros é do Partido Liberal do Mato Grosso. Se eu não estiver enganado, Zé Medeiros era agente da Polícia Rodoviária Federal, não sei bem se era ou não. Mas os dois, o senador Lazier Martins e o deputado Zé Medeiros, eles apresentaram pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em virtude daquela operação autorizada pelo ministro que mirou empresários que são admiradores do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que é que os empresários conversavam? Eles conversavam num grupo de WhatsApp, dizendo que era melhor um golpe militar no Brasil do que Lula ganhar as eleições. Era isso que eles diziam. Por isso, foram alvo de busca e apreensão, bloqueio de redes sociais, contas bancárias e tal. Esses dois parlamentares, o senador e o deputado, eles dizem que o ministro cometeu crime de responsabilidade e abuso de autoridade ao ordenar que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão, bloqueasse os perfis nas redes sociais e quebrasse o sigilo bancário dos empresários. Os dois parlamentares se queixam que esse ministro autorizou a operação tendo, segundo eles, como única base matérias jornalísticas e sem pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República, como manda a lei. De acordo com o senador Lazier, a operação contra os empresários foi uma prática conhecida como Fishing Expedition, que
que consiste em uma procura especulativa de elementos que possam atribuir responsabilidade penal a alguém sem objetivo certo ou declarado. O senador disse que é chegada a hora de impor limites, cobrar responsabilidade e exigir do ministro Alexandre de Moraes, integrante da mais alta Corte de Justiça do Brasil, que ele exerça suas funções com respeito à Constituição da República, às leis e aos rígidos padrões éticos e morais que pautam o agir profissional e pessoal de um membro da magistratura nacional, ou então que ele seja afastado das suas funções. Já o deputado Zé Medeiros disse que o ministro Alexandre de Moraes procedeu de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro da função que ele exerce. Apenas em ditaduras severas se vê perseguição pessoal, restrição de direitos e mobilização do aparato público e penal, caso os cidadãos do país divirjam da forma de governo. Parece-nos, disse o deputado, que o excelentíssimo ministro da Suprema Corte Brasileira busca vigiar a população, não só lhe dirigindo ao modo de governo que convém, uma tirania judiciária, através da oligocracia do Supremo Tribunal Federal, como retaliando seus opositores, completou o deputado. Os pedidos dos os dois parlamentares, o senador e o deputado, foram endereçados ao presidente da Corte, senador Rodrigo Pacheco, pois compete à Casa processar e julgar ministros do Supremo. Vocês sabem quantas vezes isso aqui anda? Nenhuma vez. O que os colegas de imprensa que trabalham em Brasília me contam, e isso é público, quem quiser ver está nas redes sociais, especialmente o pessoal da Jovem Pan, é que o senhor presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, teria parentes que são membros de uma banca de advocacia dessas mais caras do Brasil e que essa banca estaria cuidando de um processo relacionado àquela tragédia de Mariana. Lembram? Quando aquela barragem estourou lá, que matou algumas pessoas e causou aquela tragédia toda, e que esses parentes do senador aguardam uma sentença do Supremo Tribunal Federal que, se lhes for favorável, renderá bilhões de reais. Então, membros da imprensa que atuam em Brasília dizem que Rodrigo Pacheco não toca em nada, que mexa em ninguém do Supremo Tribunal Federal, porque ele espera a qualquer momento sair essa decisão e vai deixar bilionários parentes seus que seriam membros de uma banca de advocacia. Entenderam a jogada? 6h44. Vocês lembram que quando o Supremo Tribunal Federal mandou o Rodrigo Pacheco instalar a CPI da Covid, ele atendeu no mesmo dia? Os colegas de Brasília dizem que já foi por isso. Ave Maria, o Supremo, porque ele abriria a CPI se quisesse, se achasse os fundamentos. É prerrogativa do presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso. E o ministro mandou e ele atendeu. Ele podia ter dito não vejo razões. E aí, quem é que ia obrigar se a atribuição, a prerrogativa é dele? Mas ele obedeceu. Então, vai fazer o quê, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou não. Esse nosso Brasil, já dizem os mais velhos, Flávio, Manuel Messias Viegas, que se não existisse, merecia ser inventado. Porque existem coisas que só ocorrem, só acontecem aqui. Vocês já viram um comercial da Philco? Philco, aquela fábrica de eletroeletrônicos. O comercial diz assim: tem coisa que só a Philco faz para você. Já escutaram? Pronto, tem coisa que só acontece no Brasil. E não acontece uma vez só, não. Acontece uma, outra, vai se repetindo e acabou a história. Porque, veja bem,
Erros humanos, minha gente, acontece com qualquer um de nós. Ninguém está imune a isso. Todos nós podemos errar e erramos, mesmo que não queiramos errar. Que há determinadas profissões, funções, atividades, onde se você errar, você conserta o erro e está tudo bem. E tem erro que não tem como consertar. Um erro que causa a morte de alguém, por exemplo, vai trazer a pessoa de volta? Não vai. Um erro que causa a morte de um animal de estimação que você gosta, como gosta de uma pessoa. Hoje é comum, você se apega aos bichos. Antes não era nada, bicho é bicho. Ninguém ligava bicho, maltratava bicho, tudo. Hoje não, os animais são bem tratados, membros das famílias. Há pessoas, naturalmente, que foram criadas e cresceram já tendo esse amor aos bichinhos e outras não. Mas mesmo aquelas pessoas que diziam que não gostavam de animais, hoje, porque o filho trouxe, o neto trouxe um bichinho ali, essa pessoa que era rude, grossa, que não gostava do bicho, acaba se apegando. E eu sei de muita gente, como vocês aí devem saber, que não quer mais criar bichos em casa, não quer mais ter um pet, né, para usar, tudo americanizado, pet, uma ova, é meu gato e meu cachorro. Pois bem, tem gente que não quer mais criar animais porque sofreu muito quando o animal adoeceu e morreu. Aí a pessoa diz, eu não quero mais, que eu vou sofrer de novo. Eu tenho muitos amigos que estão vivendo essa situação, gostam dos bichos, nunca maltrataram animais, trataram bem os seus pets para americanizar de novo, só que quando o bicho adoece e fica sofrendo e você gasta dinheiro e vê o animal ali que não sabe dizer o que é que está sentindo, sofrendo e gemendo e chorando e morre, é uma dor que todo mundo sente. Então veio essa história aí agora de uma determinada marca de ração contaminada com uma substância que causa a morte. Morreram vários animais por esse Brasil afora. A substância chama-se propilenoglicol. É a mesma substância que colocaram, intencionalmente ou não, naquela cerveja que era fabricada lá em Minas Gerais. Lembram? Becker, a cerveja Belo Horizontina, uma cerveja tipo artesanal, e que alguém botou de propósito ou não, morreram cerca de 10 pessoas, tem gente com sequela até hoje, e não tenho conhecimento de que ninguém esteja presa. Não tem nenhuma pessoa presa. A fábrica quebrou, é verdade. A cervejaria quebrou. E há quem diga, quem suspeite pelo menos, que teria sido um crime industrial, uma concorrência desleal de alguém que mandou colocar de propósito para que causasse esse mal, esse dano e a fábrica quebrasse, tirando um concorrente da praça, digamos assim. Uma vez que lá em Minas aquela cerveja era muito bem consumida, bem vendida, uma fábrica tradicional, quebrou. Aí agora apareceu essa substância em ração animal. Vocês acompanharam, né? Ração, morreram vários cachorros, morreram vários gatos de estimação, o povo reclamando e lá vai pessoas chorando e o que é que fizeram? Não, vamos tirar o lote e vamos... aquela ração ninguém compra mais. Quebraram aquela fábrica. O que a pessoa vai dizer que não compro nada e se estiver contaminado? Sabem o que aconteceu agora? Descobriram a mesma substância, minha gente, propilenoglicol, numa marca de macarrão que é vendido para nós, seres humanos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou hoje o recolhimento de massas alimentícias da empresa Queixe, BBR Indústria e Comércio de Macarrão Limitada, que usaram o aditivo alimentar propilenoglicol na marca de macarrão Tecnoclean. Meu amigo. A agência também proibiu a comercialização, distribuição e o uso desses produtos fabricados entre 25 de julho e 24 de agosto desse ano. Segundo a Anvisa, a medida ocorre após uma inspeção que identificou que a empresa adquiriu e usou a substância contaminada como ingrediente na linha de produção de suas massas alimentícias, do seu macarrão. No começo de setembro, desse mês em que estamos, a Anvisa determinou o recolhimento e proibiu a comercialização, distribuição, manipulação e o uso de 2 lotes de propilenoglicol contaminados com uma substância chamada
etilenoglicol. Tem propilenoglicol e tem etilenoglicol. O Ministério da Agricultura apontou que os lotes agora recolhidos pela Anvisa foram contaminados pela substância tóxica. O propilenoglicol adulterado foi usado na fabricação de petiscos para cachorros, o que pode ter causado a morte de pelo menos 40 animais em vários estados brasileiros. Ainda segundo a Anvisa, a marca Queixe é responsável pela produção e comercialização de vários tipos de massas orientais. Essas massas, né, que fazem alimentos japoneses, chineses, como por exemplo udon, yakisoba, lamen, e massas de salgados como gyoza, que são vendidas também na forma de massas congeladas. Eita. E agora, hein? Vai quebrar mais uma. Ninguém vai para a cadeia. Aqui no Brasil falsificam remédio para tratamento de câncer. Já prenderam pessoas que depois imediatamente foram soltas em seguida, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Pessoas falsificando. Eles não vão falsificar remédio barato, só falsificam remédio caro. Ou seja, cobram o preço de mercado por uma coisa que não vai servir para ninguém. A pessoa está num hospital, num tratamento de um câncer, o hospital compra daquele fornecedor e ministra ao paciente um remédio que não vai servir para nada. Nem remédio a gente pode chamar, porque na realidade não é remédio. E ninguém vai para a cadeia, ninguém paga, fica tudo por isso mesmo e a vida vai sendo tocada. Estamos no país do cambalacho, no país das enroladas, no país das falcatruas. Lembre disso, desconfie de tudo. São 6h53 agora. Eu lembrei agora de uma matéria feita faz muitos anos no programa fantástico da Rede Globo, coisa de 20 anos aí para trás. Eles tinham lá um quadro, e isso depois foi feito também no SBT, quando tinha o Aqui Agora, com o Celso Russomano, lembram? O cara comprava um equipamento novo, zero, na caixa direitinho, nota fiscal, aí chegava em casa e tirava um fusívelzinho que custa R$2, tirava, tirou, o equipamento não funciona. Tem equipamento que vem com um fusívelzinho interno, que algumas pessoas chamam de fuzil. Fuzil é pá, não tem nada a ver. Fusível. Tira, não funciona. Aí tirou e levou numa oficina de assistência técnica, equipamento novo, zero, para ver se o dono lá, se o técnico era honesto. Levou, entregou, só liguei e parou de funcionar. Não funcionou. Ah, deixa aqui, a gente vai dar uma olhada e tal. Aí, tantas horas depois, ou no outro dia, 2 dias depois, a pessoa voltava lá. O cara estava com a relação de 5, 6 peças dizendo que estavam com defeito, para roubar o dono do equipamento. Agora isso acontece com ar-condicionado, com geladeira, e você levar para determinadas técnicas. É claro que nem todo mundo faz isso. A maior parte é de gente honesta. E todos nós conhecemos um técnico, um amigo que faz manutenção nos nossos equipamentos e conserta, e são pessoas do bem, pessoas honestas que querem ganhar o seu dinheiro de forma honesta. Mas tem ladrão em tudo que é lugar. Condena peças e mais peças. Eu tenho um amigo que levou um dia um carro, só de sacanagem. Ele saiu com o carro da revisão, fez a revisão na concessionária, direitinho, de acordo com o manual do fabricante, fez. Aí quando saiu, disse: eu vou testar a oficina tal. Aí chegou lá e disse: rapaz, eu estou com esse carro aqui e a direção está puxando aqui para um lado. A pessoa: ah, pois não, bota naquele elevador. Levantou o carro. Aí chamou o outro lá, o técnico. O cara olhou para cá, olhou para lá e disse: olha, não precisa nem mexer, eu já vi o que é. Essa bandeja de não sei o que, botou defeito assim umas 3 peças logo. Aí o cara disse: tudo bem, eu estou sem tempo agora, que eu vou buscar a esposa no trabalho, mas me diga assim, por cima, quanto é que fica assim, trabalho? Não, vai trocar isso aqui, vai trocar aquilo ali, né? Você vai gastar uns R$1.300 num carro que não tinha nada. Vocês entenderam? Então, meu amigo, quando alguns malas percebem que a pessoa não entende daquilo, ou que é uma mulher, aí é que botam para descer, viu? Na sacanagem, na enrolada. Então você tem que ter muito cuidado. Felizmente, tem pessoas bacanas, de Jamaneiros, tem pessoas honestas,
E é bom que a gente tenha amizade com essas pessoas, aqueles que você já fez concertos, onde você faz, indique também para os seus amigos, porque tem muita gente ruim nesse Brasil, viu? Vocês acompanharam, né, essa história dos animais que morreram? Acredito que muitos de vocês tomaram conhecimento. Eu até estava vendo hoje essa situação, rapaz, de maldade mesmo, entendeu? De gente ruim. Fazer o quê, né? Pois bem, são 18h57, 18 horas e 57 minutos. Situação ruim, situação russa. O pessoal está vivendo na Rússia, viu? Lembram que um tempo, quando tinha uma coisa ruim, o cara dizia, tá russo, a situação tá russa, pronto. Agora a situação está russa, porque o presidente Vladimir Putin quer convocar e vai convocar lá, o que ele disse é feito. Não tem ministro do Supremo lá que anule o decreto do presidente, duvido, tem isso lá não. Então ele convocou 300 mil reservistas para botar para lutar contra a Ucrânia. E hoje as agências de notícias internacionais, elas trouxeram imagens e legendas, eu vi, presta atenção você, um cidadão se comunicando, pelo jeito digamos assim, um diretor de presídio, talvez, pelo visto era. O cara reuniu lá os presos num pátio de um presídio masculino, só homens, aí disse, olha, nós estamos aqui em busca de voluntários para lutar na Ucrânia. Então, quem se habilitar, quem tiver de 50 anos para baixo, a gente está recrutando para ir para a Ucrânia. E mesmo os que tiverem mais de 50 anos, que quiserem ser voluntários, também vamos levar. Agora veja, isso o cidadão lá disse, vocês têm 5 minutos para resolver, 5 minutos. Entre ficar aqui no presídio, tem uns que tem 15 anos de cadeia, outros têm 20, entendeu? Aí o cara vai decidir em 5 minutos se quer continuar na cadeia, e cadeia na Rússia sofre muito, não tem celular como aqui, não tem visita íntima, não tem nada disso. Então em 5 minutos vão decidir se querem lutar na Ucrânia ou se querem continuar aqui. Aí disse, tem mais um lembrete que eu quero fazer. Isso o diretor dizendo lá para os caras todos sentados no chão. Mesmo os que estão aqui porque cometeram crime sexual, estupro de menores, de mulheres, de outros homens e tal, os tarados que estão presos, mesmo vocês que cometeram crimes sexuais, também podem ir. Tem que decidir em 5 minutos. Agora, quem sair daqui e for, e quando chegar lá inventar de desertar, de se entregar aos ucranianos para fugir aqui da situação, é paredão de fuzilamento na hora, não tem para onde. Aí cortou a imagem. Então eles estão fazendo isso lá na Rússia. E os cidadãos que não tem nada com isso, que são civis, trabalhadores normais, começaram a fugir ontem da Rússia, a achar um jeito, filas e mais filas nas estradas que levam a fronteiras com outros países ali, o pessoal querendo fugir. E hoje o Conselho de Segurança da ONU esteve reunido de manhã lá em Nova York para ver se tomava uma posição em relação à ameaça feita ontem pelo presidente Vladimir Putin de, se for o caso, usar as armas nucleares. Agora, eu fico vendo essas coisas e pensando, veja só, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. A ONU, minha gente, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, substituindo a antiga Liga das Nações. Então o Conselho tem 5 membros permanentes e tem os membros transitórios. O Brasil hoje faz parte desse grupo de membros do Conselho de Segurança Transitório. Grosso modo, para você entender aí, quais são os critérios para alguém, pelo menos em tese, quando foi formado lá atrás, fazer parte do Conselho de Segurança Permanente? Nações, primeiro, que possuam armas nucleares. Depois, nações que possam mobilizar o seu exército para entrar em ação em qualquer parte do globo terrestre em 24 horas. Entenderam?
Então, quais são os 5 membros hoje? Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. E o que é que o Estatuto da ONU diz? Que qualquer coisa para ser vetada no Conselho de Segurança da ONU pode ser vetada por qualquer um dos 5 membros, entre eles a Rússia. Então, qualquer tipo de sanção que a ONU invente e tal, a própria Rússia vai vetar. E hoje, na reunião, lá estava o Sergei Lavrov, que é somente o homem das relações exteriores da Rússia, homem de altíssima confiança do Vladimir Putin. Então não adianta apelo de Antônio Guterres, que é o português, que hoje é o secretário-geral da ONU, não adianta representante da Ucrânia fazer discurso, o Papa, não sei quem, o cara não quer nem saber. E para mudar ou para retirar alguém desse Conselho de Segurança da ONU, você teria que ter primeiro os votos dos outros 4. Não tem. Por quê? Porque a China está do lado da Rússia. Então só ficariam 3, Estados Unidos, França e Reino Unido. Depois, além de você ter os votos dos outros 4, a gente quer tirar um aqui dos 5. Tem que os outros 4 aceitarem. Se houvesse isso, você ainda teria que ter votos de 1/3 dos países membros da ONU. Hoje está em torno de 200, você teria que ter aí uns 70 e tantos países, além dos outros 4 membros do Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Agora, que o Vladimir Putin é doidão? É maluco. Ele ameaça e cumpre. Porque a história toda é que essa coisa da Ucrânia com a Rússia embora estarreça o mundo a todos nós, é uma coisa deles lá, porque a Ucrânia já foi da União Soviética. Separou-se quando a União Soviética foi dissolvida lá, vocês sabem, no tempo da perestroika e aquele negócio todo lá, acabou. E o Vladimir Putin quer retomar aquilo que já pertenceu à Rússia. Aí os países da OTAN, os países do Ocidente, começaram a contrabandear armas modernas, entregando à Ucrânia para lutar contra o russo. E o russo sabe que a Ucrânia não tinha aquelas armas que está usando agora. Foram armas enviadas pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, pelos americanos. Aí o caldo engrossou, que o homem disse que agora pode jogar bomba nuclear. E aí vai atingir todo mundo. Fazer o quê, né? Cambalacha em conserto de celular e computador é só o que tem. Mas, como você diz, tem muita gente honesta, é verdade. Eu tenho as pessoas que trabalham para mim há muito tempo nessa área de conserto de manutenção. Eu tenho gente que conserta meus calçados, eu tenho gente que conserta meus equipamentos eletrônicos, eu tenho gente que mexe em meus carros, tudo gente conhecida, meus computadores aqui. Porque se você não tiver essas pessoas amigas, você vai morrer na mão de um e de outro. Vai ser enganado. Nessa pandemia, minha gente, vocês sabem que eu passei mais de 2 anos sem botar o pé na televisão. E os sapatos todos que eu uso, tem uns 30 pares, 35, 40 pares, sei lá, porque aquilo você tem que usar todo dia um par de sapato diferente. Hoje eu estou aparecendo mais em pé, mas no programa de entrevista era sentado e o sapato ficava bem visível, aí não pode estar um sapato o tempo todo. E aí, comprando. Vocês sabiam que os sapatos, nesses 2 anos, sem usar, guardadinho lá na sapateira, descolaram quase todos. E aí eu estou consertando aos poucos, né? Quando eu fui calçando para voltar à televisão, descolando. Teve um que descolou quando eu cheguei na TV, que desci do carro, a sorte foi essa. Deu tempo de voltar em casa, que eu moro perto, troquei. Agora, prevenido, já estou andando com um par de reserva na mala do carro. Que a qualquer momento, se o outro descolar, já tem um ali pronto para calçado, para trocar. Mas eu estou levando um par por semana, 2 pares, pedindo para pontear, colar, entendeu? Porque tem gente de confiança que já faz isso. Mesma coisa quando quebra um computador. Lá vou eu atrás de Ramon, de Joselito Valentim. E quando é um televisor, um receptor, meu amigo Tony. E já tem as pessoas que vão fazendo as coisas. Façam isso também, que é para não ficar aí morrendo na mão de enrolão, que é o pau que mais tem nesse nosso Brasil. São 19h06, 7h06. Vamos fazer outra pausazinha, não é? E aí eu vou voltar já com a parte final do Cidade em Revista. Não sai daí, eu volto rápido. O
Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família.
Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Hora certa. 19h11, agora pontualmente 7h11 na Paraíba. Tem uma pessoa que me escuta na cidade de Pato Branco, no Paraná. Se quiser se identificar, mande aqui uma mensagem para o 99971 4048 4048, que eu farei a leitura com todo o prazer e a satisfação. Como você pode não ter gravado, memorizado, né, alguma coisa assim, eu vou rodar de novo o número do WhatsApp. Preste atenção agora. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971 4048 99971 4048. Mensagens que não param de chegar. Estou em Guarabira, ali escutando. Opa, muito obrigado. Qual é o mote de hoje? Qual é o mote de hoje contra o mito? O mote contra o mito? Ah, captei. O ouvinte que chama o presidente de mito está perguntando qual é o mote de hoje contra ele. Todo dia tem um, entendi que tem mais de um, não é? Uns inventam contra Lula, outros inventam contra Bolsonaro. Mas o mote de hoje, pelo menos o que eu acompanhei até chegar aqui, foi por tabela. O de hoje foi por tabela, era Arthur Lira. Porque Arthur Lira disse que institutos de pesquisa que fraudam resultados para prejudicar candidaturas deveriam ser punidos e rigorosamente. Ele não está errado, não. Ou vocês acham que está? Tem gente que se deixa influenciar pelas pesquisas. E a pesquisa é divulgada de forma a prejudicar alguém. Não, esse aqui está atrás, mas eu vou botar ele na frente. Quem foi que não já viu isso aqui no Brasil? É só olhar as eleições passadas. Meu amigo, um dia, na Rede Globo, deu uma pesquisa errada de boca de urna. Olha, boca de urna, minha gente, não tem como dar errada. Porque a pessoa diz depois que votou. Pesquisa de boca de urna não é feita antes do voto, não. É quando sai da sessão eleitoral. Doutor Gildo Lima do Nascimento, votou em quem? Votei em Fidel Castro. Emanuel Irvão, você votou em quem? Não, eu votei naquele menininhozinho bom da Líbia, Muammar Gaddafi. Ah, tá certo, tá. Você, Araújo Neto, Daniel Ortega, da Nicarágua. O cara diz em quem votou, porque não tem mais para que esconder, já votou. A Globo deu José Maranhão como reeleito às 5h10 da tarde daquela eleição lá de 2010. E Ricardo Coutinho era o eleito. Errou boca de urna. Foi um caso inédito, eu nunca tinha visto isso. Primeira vez foi ali. Então tem de tudo nesse nosso Brasil. Era Ibope, naquela época lá era Ibope. Hoje é IPEC. Mesma turma do Ibope. Dizem que o Ibope era uma franquia, né? Uma franquia de um instituto desses internacionais, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública, alguma coisa assim. É uma franquia, tinha lá aquele Carlos Augusto Montenegro, que foi presidente do Botafogo do Rio, né, com alguns familiares, depois ele se aposentou. Eu sei que o Ibope caiu em descrédito a tal ponto que fecha esse negócio. Aí, ex-dirigentes do Ibope se reuniram, vamos botar embora o IPEC, pronto. Só que o know-how é o mesmo. Mensagens que não param de chegar. Está aqui o Roberto Leal de Pocinhos. Ah, se Araújo Neto for, também vou. Diga a ele que eu quero acompanhá-lo, tá certo. Walter Carneiro. Paulo, parece aquele filme Os 12 Condenados, onde os americanos arrasaram um castelo ocupado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Grande elenco com John Cassavetes, Charles Bronson, Clint Walker, Os 12 Condenados, grande filme de guerra. Os Canhões de Navarone, eu lembrei agora também, né? Temos grandes filmes de guerra.
Curioso é que cada um tem a sua versão, né, para as coisas. Mas, por exemplo, quando eu estou assistindo a um filme de guerra, invariavelmente eu vejo ali o uso de práticas, táticas de guerra que eu treinei quando estava no exército. Porque há muita semelhança entre os exércitos do mundo todo. Uns vão aproveitando alguma coisa dos outros. O que muitas vezes é diferente é o armamento, entendeu? O poder bélico, mas as táticas que envolvem o ser humano no conflito são praticamente as mesmas, com alguns aperfeiçoamentos e tal, vai mudando aqui e ali. Por exemplo, infantaria é uma coisa só no mundo todo. Meu amigo Renato Cunha Lima, Paulo, estou aqui em Campina Grande, na escuta do Camisa 10. Um abraço, Renato, vamos nos encontrar qualquer hora. Assis do Santa Bárbara, Paulo, salvo engano, o PT, Partido dos Trabalhadores, jamais ganhou uma eleição a Campina Grande, pelo menos de 2002 a 2018, diz ele. É porque Cosete, quando disputou no ano 2000, ela foi vice de Cássio, né, ali. Quem mais? Mensagem chegando. Marcos Farias, está fechado, combina aí com o pessoal e venha para a Esperança, que a gente se encontra. Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Araújo Neto, ele pergunta a você, posso entrar aí? Araújo, olha, Marcos Soares, no Rio. Ele pergunta se pode adentrar ao recinto para acompanhar o programa junto com você aí, no ambiente onde você se encontra. Claro que pode. Ludinha Pinto, boa noite também para o meu amigo Alexandre Moura, saudações sinceras. Vamos ouvir a coluna política de hoje, como é que foi o meu papo com o Anchieta Araújo, lá na Rede Ita. Essa coluna política, minha gente, vai ao ar sempre por volta do meio-dia. O programa começa às 11h30, vai até às 12h30, mas a minha participação é por volta do meio-dia. Vamos ouvir a de hoje. De falar sobre política, e ele está sempre conosco aqui para trazer as novidades dos bastidores. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo legal? Tudo tranquilo? Sob controle. Eu vendo aí a matéria sobre felicidade, né? Uma coisa que todo mundo deseja, e o comentário que você fez. E lembrei que certa vez nós recebemos aqui em Campina Grande o cantor Odair José. Sim. Ano 74 do século passado. Faz um tempo. E Odair nos disse, eu memorizei isso, que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Aliás, ele tem uma música onde ele colocou isso aí, né? Momentos felizes. Pois é. Mas o mundo está meio que sobressaltado, minha gente, com essa história lá da Rússia, com a Ucrânia. O presidente da Rússia convocou 300 mil reservistas para combater, para, quem sabe, triturar na sua ótica o pessoal da Ucrânia, Anchieta. E muita gente questionando por que o Conselho de Segurança da ONU não toma uma medida. Meio o grande problema é que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. E a Rússia é um desses membros permanentes. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido, não é? França, aí vem China e Rússia. E segundo o estatuto, se um vetar qualquer coisa, não passa. Então, é claro que a Rússia vai vetar qualquer iniciativa nesse sentido, e a própria China, que é aliada sua. Sim. Então é uma situação muito complexa. Agora, o pior é que ela é ameaça Não brinquem com Vladimir Putin, que o homem parece que é meio maluco, né? Não é brincadeira. O teor é que o mundo fica nas mãos de maluco, né? Guerra nuclear, minha gente, não tem vencedor, só tem perdedor. E ontem eu fui pesquisar, as ogivas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos tem capacidade de destruir o planeta Terra 40 vezes. Meu Deus. Isso é uma coisa de louco, né? Alguém tem que fazer alguma coisa para acabar com esse clima que está aí de apreensão no mundo todo. Mas nós estamos a 10 dias das eleições. 10 dias. E eu quero fazer aqui um lembrete, que já mencionei esse assunto com a Anchieta, mas eu quero fazer a você, amigo eleitor, amiga eleitora. Não há segundo turno para senador, nem para deputado federal e nem para deputado estadual. Resolve-se no dia 2. Isso. Então tem que pensar, tem que meditar, tem que refletir e tentar votar certo. E é uma escolha muito séria, pois é. São eles que, aliás, eu trouxe aqui no bolsinho,
esse documentozinho aqui, importante para todos nós, né? Título eleitoral. Tem que saber onde está, tem que localizar e tem que saber usar. Essa aqui é a arma mais importante que todos nós brasileiros temos. É só saber usar. E já dizem os mais antigos que sabendo usar não vai faltar. Então, procure escolher bem, analise. Não vote em branco, não anule seu voto. Escolha alguém para votar para deputado estadual, alguém para deputado federal e alguém para o Senado. Exatamente. É importante. Sem dúvida, muito. O quiprocó dos candidatos ao Senado continua, porque só tem uma vaga para o Senado. Isso estava escrito nas tábuas de Moisés que a disputa ia ser acirrada. E tem toda essa história envolvendo o ex-governador Ricardo Coutinho, o atrito agora no guia eleitoral com Poliana Dutra, tem Efraim Moraes correndo por fora, outros postulantes também, e começam a surgir as histórias verdadeiras ou falsas daquele pastor que deixou de apoiar Bruno Roberto para ir apoiar Efraim Moraes. A história é meio cabeluda e nem dá para contar aqui. Nossa. Pois é. Há quem diga que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda pode vir à Paraíba antes do dia 2. Estariam organizando uma vinda dele para passar em João Pessoa, a nossa capital, e aqui na cidade de Campina Grande. O fato é que Bolsonaro, como os demais candidatos, está correndo o trecho. Agora de manhã ele está em Belém, capital do Pará, outra vez motociata, manifestações, e segue para Manaus, a capital do Amazonas, onde também tem motociata, e à noite tem uma manifestação política, comício e as festividades todas. Parece que o ex-presidente Lula que disse que não vem mais no Nordeste, parece. É porque Lula está investindo tudo no Sudeste, né? Sobretudo em Minas e no próprio estado de São Paulo, porque ele percebeu, ali estão 42% dos eleitores do Brasil. Decide tudo, então o pessoal está fazendo isso aí. A verdade é que Bolsonaro ainda pode vir aqui. Se não vier, os coordenadores da campanha dele aqui na Paraíba, o pessoal do Nilvan Ferreira e do deputado Wellington Roberto, organizarão motociatas sem a presença do presidente. Aliás, essa é uma estratégia de campanha. Estão dizendo que no sábado, véspera da eleição, ou seja, dia 1º, tem motociata por esse Brasil inteiro. Tem um senador gaúcho, um senador do Podemos do Rio Grande do Sul, cujo nome é Lazier Martins. Esse homem pediu pela segunda vez o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É corajoso ou não é? É bastante corajoso. Diz que o ministro tem extrapolado, tem passado da conta e que ele, por exemplo, como aí está a foto do senador Lazier, que apareceu também lá na CPI da Covid, vocês devem lembrar, ele disse que o ministro ultrapassou todas as barreiras, todos os limites e que o Senado brasileiro precisa puxar o freio de mão, dando aquilo que a gente chama de freio de arrumação. Vai prosperar ou não vai? Aí o ministro Alexandre eu não acredito com cara de poucos amigos. Eu não acredito que prospere, não. Muito difícil, né? Muito difícil porque muitos dos senadores, vocês sabem que mesmo havendo motivo, mesmo, digamos assim, havendo motivos para impeachment de um ministro, e é atribuição do Senado, muitos senadores têm processos correndo lá na Alta Corte de Justiça. É meio que um poder pendurado no outro. Exatamente, e tem uma outra história de um escritório de advocacia que mexe com aquela história da tragédia de Mariana, e parece que esse escritório tem sócios que são parentes do presidente Rodrigo Pacheco, e ele tem interesse numa decisão do Supremo e envolve bilhões de reais de indenização. A coisa é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Essa é que é a verdade. Olha, o jornalista Cláudio Humberto, aquele do Bateu Levou, que vez por outra eu cito aqui na coluna também, ele hoje fez uma coluna com um levantamento feito por ele e por outras pessoas da sua equipe interessante. O Supremo Tribunal Federal, a nossa Alta Corte de Justiça, custa mais para nós brasileiros do que a família real custa para os britânicos por ano. Eita! O orçamento do Supremo Tribunal Federal para 2023, ano que vem, é maior do que tudo o que foi gasto pelo Reino Unido com a família real no ano passado, ano de 2021, com uma agravante nessa comparação. É que ano passado houve reformas naqueles castelos e aí a família real gastou mais. Mesmo tendo gastado mais, o orçamento ainda foi menor do que o do nosso Supremo Tribunal Federal. Aliás, o que o Brasil gasta com esses poderes, sinceramente? A democracia tem o seu preço, a gente sabe. Agora, parece que aqui tem exagero. Porque o Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, segundo Cláudio Humberto, tem quase 1.500 servidores, quase 300 cargos comissionados. Pois é. Não cabe esse povo todo ali, cabe se todo mundo for dar expediente. Pois é, nem justifica. Muito complicada essa situação. Mas a gente traz isso aqui para que possamos juntos fazer uma reflexão
sobre o cenário desse nosso Brasil. É isso. Anchieta, para concluir por hoje, eu quero fazer aqui um preito de reverência à figura do ex-vereador Davi Mangueira. Sim. Nós conhecemos, você conheceu. Davi Mangueira era inclusive nosso patrocinador lá na Rádio Caturité. Acho que a empresa nem existe mais. E a gente tinha lá um slogan dele, que hoje eu estava lembrando: Vassouras União, as que varrem com perfeição, lembra? Era a fábrica dele. E ele, doutora Ana, a esposa dele, foi pediatra inclusive do meu filho Adriano, e foi candidata a prefeita de Campina Grande uma vez. Então fica a saudade do Davi, cujo corpo está sendo velado agora no Campo Santo, Parque da Paz, e será cremado logo mais às 16 horas. Foi vereador ou foi secretário aqui em Campina Grande? Foi secretário também, uma figura bacana, um bonachão, brincava com todos nós da imprensa, uma figuraça. Então que Deus lhe dê um bom lugar, é o que estamos desejando daqui. É isso. E só lembrando também, hoje a gente falou aqui, hoje é o último dia daquela história do prazo da segunda via do título. Né? Dentro daqueles critérios todos que nós enumeramos, então muita gente nem vai, porque para alguns é perda de tempo, as pessoas são muito ocupadas hoje, todo mundo correndo atrás do dinheirinho da feira, até porque pode votar sem com outro documento, desde que você saiba a seção e a zona eleitoral. No meu caso, eu sei a seção e sei a zona, seção 72, ou melhor, zona 72, que é a 72ª, a minha seção é número 40, eu voto na antiga Faculdade de Administração, ali no começo da Getúlio Vargas. Muito bem. Até amanhã, né, Paulo? Até amanhã. Só um lembretezinho no final. Você mostrou aí Vila Olímpica, estaremos lá na quinta-feira. Sim, quinta-feira. Nós transmitimos ao vivo a inauguração da Vila Olímpica Plínio Lemos no ano de 2007, e eu estava lá. Nossa. Então, vamos reviver. Tem história. Rever o pessoal da Zona Leste, que é minha área, eu nasci ali pertinho, né? Pois é, tá em casa. Em casa. Muito bem, Paulo. Foi a coluna política de hoje com o Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, o nosso bate-papo de todos os dias, por volta do meio-dia. E Araújo Neto, só confirmando aí o que ele falou no final, quinta-feira que vem, vai ser o dia 29, é o dia de aniversário da TV Itararé. Então, vai ser feito um programa em dia especial lá da Vila Olímpica Plínio Lemos, que fica ali entre Santo Antônio, Monte Castelo e José Pinheiro. Todo o elenco da televisão vai para lá, o programa será gerado de lá, ao vivo, e eu também irei fazer a coluna política de lá. Zona Leste de Campina Grande. Opa, o que é que tem aqui mais? Fale sobre esse refis da Prefeitura de Campina Grande. Não, o prefeito Bruno Cunha Lima está mandando para a Câmara um projeto para que, naturalmente vai ser aprovado, financiar os débitos de quem está devendo à Prefeitura. O que tiver vencido até o final do ano passado, os 5 anos para trás, 21, 20, 19, 18, 17, pronto. Vai poder dividir em até 5 anos, talvez, né, 60 meses, alguma coisa assim. A imprensa vai divulgar tudo isso. Primeiro a Câmara aprova, depois aí a Prefeitura divulga direitinho. Viu o carro que pegou fogo nas Malvinas? Vi na TV. Uma caminhonete, estava lá numa casa, ninguém sabe se pegou fogo sozinho ou se alguém botou fogo. O fato é que o carro virou um monte de ferro retorcido. Paulo, eu posso baixar o aplicativo título no meu celular? Claro que pode. Se não souber, peça para alguém que saiba, né? Quer ter mais aqui? Muita droga em Campina, em João Pessoa. Meu filho, só tem muita droga porque tem muito consumidor. Se ninguém comprasse droga, se ninguém consumisse, se ninguém usasse, não teria vendedor. O pessoal vende porque tem muito comprador. Eu continuo dizendo que eu não entendo como é que o cara inventa de cheirar diabo de cocaína. Encher o nariz de um pó branco. Tem uns que saem do banheiro, você às vezes está num clube, num evento assim social, aí sai alguém do banheiro, chega, como dizia minha avó, a venta vem toda branca, o bigode todo branco. Eu já vi isso várias vezes. Vai cheirar mulher, danada, é muito mais futuro. O negócio está cheirando cocaína. E se for mulher que também cheira, vai cheirar homem. Ou outra mulher, se você quiser. Entendeu? Ela está cheirando cocaína para quê? Muito mais vantagem tomar uma cervejinha com os amigos, bater um papo, dar risada e se inspirar para o que você quiser fazer. Agora, usar droga que vai deixá-lo dependente, viciado, dependente, gastar dinheiro e acabar com a sua saúde, é brincadeira, né? Paulo, vamos vacinar os cães e os gatos no próximo sábado. É um dos dias de vacinação contra a raiva animal, né? Então,
Quer levar o seu bichinho, leve. Eu aconselho. Tem bicho que é arisco, é brabo, não dá um trabalho danado, aí você pode comprar vacina numa farmácia veterinária e trazer e você mesmo aplicar. Acontece isso em alguns casos. Que confusão foi essa no Partido União Brasil, lá em João Pessoa? Bom, o que eu sei é que uma moça, Fernanda, não lembro agora o sobrenome dela, conhecida como Fernandinha, e é candidata a deputada federal, é uma colega de imprensa, é jornalista. Ela deu uma aloprada com o partido, porque disse que não saía dinheiro nenhum. Esse partido é presidido aqui na Paraíba, acho que pelo deputado Efraim Filho, não é? Que é candidato a Senado. É o partido dele, é o partido de Damião Feliciano, de Júlia Lemos. E parece que a briga é questão de dinheiro, é questão do fundão eleitoral. Ainda tem aqui, Paulo, presidente do Irã, ia dar uma entrevista hoje em Nova York, à CNN, e desistiu porque a moça que ia entrevistá-lo não estava usando o véu islâmico. Aquele pessoal tem aquela história do fanatismo religioso, né? E tem que ser tudo como eles querem. Eles fazem as exigências. Lembram que eu disse ontem aqui? O político, a autoridade, a pessoa, qualquer pessoa, dá entrevista se quiser. E ela pode impor determinadas regras. Ou então não tem a entrevista. Eu não vejo nada de errado nisso. Contei aquela história de Zé Maranhão com Juarez Amaral. Zé Maranhão disse, não dou entrevista a Juarez. Depois ficaram amigos, né? Juarez chegou a chamá-lo de tio Zé. Mas houve um tempo em que Maranhão não queria conversa com Juarez. Tinha lá os seus motivos, eu não questiono. Então se chega um candidato, pronto, em cima daquela pergunta que o ouvinte fez hoje, por que é que determinado candidato não vai para um debate? Ele pode perguntar assim, quem é que vai comandar esse debate? É Paulo Roberto. Vou não. Eu não gosto desse cara, ele falou mal de mim, já tivemos um problema, pronto. Ninguém é obrigado a nada, minha gente. Vai se quiser. Então o presidente do Irã deve ter feito as exigências. Olha, tem uma moça da CNN, que o cara saiu lá do Irã, de Teherã, que é a capital, para vir para a Assembleia Geral da ONU. É naturalmente que a TV fez o contato antes. Olha, a gente quer fazer uma entrevista com o presidente do Irã e tal, tudo bem. Agora, olha, ele só dá entrevista. É mulher ou é homem? É mulher. Tem que vir com um véu, cobrindo a cabeça, aquele negócio lá, o ritual lá. O que é que custava a moça botar aquele pano lá na cabeça? Mas a moça não botou, chegou lá sem o pano, ele disse, não dou entrevista. Pronto, acabou. Agora, condenável é o que fez aqui o Daniel Ortega. Araújo Neto também é fã do Ortegão, lá da Nicarágua. Foi o que ele fez. Ontem à noite, tirou do ar CNN na Nicarágua. Olha, eu assisto as três. CNN em inglês, que é a matriz, a CNN em espanhol, que gera para toda a América Latina, os países que falam espanhol, e aqui a CNN Brasil, que é uma franquia. Então, ontem, o Daniel Ortega mandou tirar do ar a CNN no país dele, na Nicarágua, não pega mais. Começaram a falar mal do governo, fazer o que as televisões fazem aqui, não é, com o governante. Só que lá ele disse, tira do ar essa porcaria. Tirou e pronto, acabou. Quem manda é ele, acabou a história. Paulo Roberto, eu vim morar num condomínio e mudei do céu para o inferno. Nós não temos sossego aqui no prédio onde eu moro. O povo não tem educação. É barulho dia, noite, madrugada, sábado, domingo. Batem tudo, confusão. Já arriscaram meu carro. Eita. Isso é um inferno, viu, amigo? Olha, um dos infernos aqui na Terra é o tal do vizinho ruim. Quem se pegar com um desgraçado desse não tem paz, não tem sossego. E a verdade é que muita gente nesse nosso Brasil não está preparado para a convivência em sociedade, sobretudo em condomínios, porque vivia a vida toda num lugar onde fazia o que queria, onde tinha confusão todo dia, briga, polícia, prisão, pá. Aí vai morar num lugar onde todo mundo tem que respeitar o limite, as regras são essas, ninguém obedece. Então vira um verdadeiro inferno. Araújo Neto disse, eu estou com vontade de morar na Nicarágua. Vai para lá para tu ver o que é bom. Daniel Ortega. Deixa eu ver aqui. Outro. Tem mais mensagem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isabela e Bebeto mandaram mensagem. Gregório lá da Ramadinha. Paulo, Resgate do Soldado Ryan. Um grande filme de guerra. Também já assisti. Olha, nos últimos anos eu não tenho assistido filmes por falta de tempo.
Não tenho tempo. Ficar 2 horas olhando um filme, sinceramente, porque naquelas 2 horas acontece tanta coisa que eu preciso saber, que aí eu já vou me sentir desatualizado, entenderam? Eu não sei se isso é uma paranoia por notícia, mas faz tempo que assisti um filme. Meu amigo Herculano Filho, em Brasília, incongruência é a marca dos canhotos, sejam eles iluminados ou opacos. Alguém não pode chamar uma pessoa que é ladrão de ladrão, mas pode chamar um outro de genocida sem que ele seja. Essa é mais uma demonstração lamentável de quão parcial se comporta a nossa injustiça brasileira. Tem isso, né? O povo pronuncia palavras sem saber o seu significado. Os velhos papagaios ouvem, acham a palavra bonita, genocida, Ave Maria. Que palavra bonita, eu vou dizer. Paulo Roberto é um genocida. E meu filho. Não sabe nem o que é. Aí sai dizendo, né? O país de analfabeto é assim mesmo. Isso vale para qualquer outra palavra, né? Status, tem umas palavras assim que chamam a atenção, o povo começa a dizer fascista. O povo hoje pronuncia essa palavra fascista no Brasil. Não sabe nem escrever. Manda escrever a palavra fascista. Não tem noção do que é, nem como escreve, mas acha bonito. Eu vou dizer que fulano é fascista. Meu Deus. Tem mais uma. Essa aqui é sacanagem, né? Olha, Marcos Soares, a pergunta que chega. Você conhece o restaurante Bunda de Fora, no Rio de Janeiro? Meu amigo, eu conheço o Bunda de Fora desde os anos 80, desde o início da década de 80 do século passado. E esse nome Bunda de Fora é porque é o seguinte, era um pequeno restaurante, era uma lanchonete na realidade, e tem aquele balcão perto da porta, bem próximo à porta, e aqueles bancos altos que você senta para se alimentar, para lanchar, comer alguma coisa ali no balcão. E como o balcão era muito perto da porta, quando você sentava para tomar um suco, ou comer um sanduíche, alguma coisa lá, ficava a bunda meio que sobrando. Aí ficou apelidado de restaurante Bunda de Fora. Quando a bunda era feminina, era bom de olhar. Quando as bundas eram masculinas, não despertavam tanta atenção. Mas na realidade, esse restaurante depois cresceu e transformou-se no Churrasqueto Lareira. Eu conheço bem. Fica na Barão de Mesquita, ali na Tijuca. Já fui muitas vezes lá com o meu amigo Valério Aleixo Lopes. É o Churrasqueto Lareira. Chego na Tijuca, na estação do metrô, e pergunto onde é que todo mundo vai lhe dizer. O Rio de Janeiro eu conheço razoavelmente bem. Não vou dizer que conheço tudo, porque eu moro aqui e cresço, não vou fazer como o Juarez fazia. A última vez que o Juarez foi a São Paulo foi quando Ronaldo era governador. Por volta de 92, uma vez que Ronaldo foi buscar o avião, tinha um avião Bandeirante que pertencia aqui ao governo do estado, e esse avião precisou fazer uma revisão lá em São José dos Campos, que era um avião fabricado pela Embraer, e o avião foi para lá para fazer a revisão. Quando o avião estava pronto, a pessoa avisou, aí Ronaldo tinha uns compromissos em São Paulo, aí disse, eu aproveito, vou no avião de carreira, e a gente volta no avião que foi consertado. E levou Juarez com ele. Aí Juarez foi tal. A última vez que Juarez foi a São Paulo, passou de 92 para cá, até faleceu ano passado, sem ir a São Paulo. Então ele achava que São Paulo continuava do jeito que ele encontrou em 92. Aí tinha coisa que ele vinha contar para mim, para os outros colegas. Aí eu que viajava muito, né, por causa do futebol, Juarez, isso não existe mais não, em São Paulo acabou. Não, existe. E ele encrencava, Juarez, tu foste lá em 92, nós estamos em 2002, em 2012, era desse jeito, mas é uma figuraça, né? Então, Juarez queria que as coisas fossem do jeito de quando ele morou e tinha ido em São Paulo pela última vez. Não tinha a menor chance. As coisas mudam, vão acontecendo, modificando de um tempo para o outro, de um ano para o outro. Você chega, não tem mais aquele prédio, caiu, demoliram, fizeram um condomínio, é assim. São 7h40, professora Jovita. Vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.
abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra quinta-feira com a data de 22 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Araújo Neto escreveu aqui 22, bem grande, aí de setembro, bem pequenininho, e depois 22, bem grande na frente. Eu estou sabendo o que é que você quer dizer com isso, viu, senhor Araújo Neto? Mas é verdade, meus amigos. Lembre-se que cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 264 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 101 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical caprichada para que você volte no tempo ouvindo canções que hoje em dia as emissoras comerciais quase não tocam mais. Amanhã, sexta-feira, eu quero encontrá-los ao meio-dia na TV, na Rede Ita, com mais uma coluna política, e às 18 horas quero estar de volta em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.